No vídeo de hoje, nós vamos ver se o Luffy vai se tornar o rei do mundo mesmo sem querer. Vamos ver se o Luffy realmente se tornou Joy Boy ou ele ainda não está completo e precisa de uma outra parte. Vamos ver se o Luffy vai utilizar só o Gear 5 daqui pra frente ou ele vai continuar utilizando seus outros Gears. E vamos ver quais são 3 poderes de Boku no Hero que poderiam se tornar Akuma no Mi no mundo de One Piece. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje para responder as perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal, lá no meu Instagram, ou aqui embaixo nos comentários desse vídeo, deixa a hashtag SogeKingResponde, que eu sei que sua pergunta é para ser respondida em vídeo. Mas antes do vídeo começar, eu queria mostrar para vocês aqui uma camisa maravilhosa que eu estou vestindo, que é a camisa do Sogegod, camisa maravilhosa, estampa linda feita pelo Kaique Nadal. Agora só vou usar essa camisa, comprei 3 variações. Tem uma camisa com a borda, tem uma camisa com a paisagem. Eu vou encontrar uma plataforma para colocar essa estampa para quem quiser fazer parte ali do grupo do Sogegod poder comprar essa camisa. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa camisa maravilhosa? Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Wellington Rodrigues perguntou: tem algum episódio que o Ace usa o Haki do Rei? Não lembro. Outra coisa que acho estranho é que o Ace, tão poderoso como era, não vi ele usando o Haki do armamento. Assisti a luta dele contra o Barba Negra e ele não usa. Muito estranho essas coisas. Primeiro, sobre o Haki do Rei, o Ace utilizou sim lá no passado ou no flashback dele com o Luffy. Em um momento onde o Luffy seria morto pelos inimigos, e o Ace explodiu seu Haki do Rei derrubando inúmeros inimigos ali presentes. Então ele já utilizou, ele tem. Agora sobre o Haki do armamento, a gente tem que perceber que o momento em que o Ace foi mais efetivo na história foi um momento onde o Haki, ou os Hakis no geral, não foram bem trabalhados pelo Oda, que foi no pré-time skip. E mesmo que o Oda não tenha trabalhado esses Hakis no pré-time skip, e ainda no pós, agora que ele já trabalhou esse tipo de poder, ainda assim um personagem que tem um Akuma no Mi forte, e ele trabalha com essa Akuma no Mi, ele não vai deixar de lutar com o seu poder para lutar só com o Haki do armamento ou o Haki da observação. Na verdade, o Haki da observação e o Haki do armamento são um plus, são aquilo que faz o poder dele se sobressair sobre outras pessoas. Ou seja, um usuário de Akuma no Mi forte como esse, com a Mera Mera no Mi, ele não vai se confiar só no seu poder de Akuma no Mi, mas o seu estilo de batalha é só nele. Aí ele vai utilizar o Haki do armamento e o Haki da observação para ampliar esse poder e ser efetivo contra os seus inimigos. Um exemplo disso foi atualmente na luta entre Big Mom, Law e Kid. Nós temos que todos ali presentes são usuários de Haki do armamento, Haki da observação e avançados também, assim como o do Rei. E nessa batalha eles não utilizaram, o Oda priorizou que eles utilizassem seus poderes de Akuma no Mi, porque são seus principais poderes. Então um personagem que tem um Akuma no Mi e é tipo um profissional em utilizar o seu poder, ele não vai deixar de lado esse poder para lutar só com o Haki da observação e Haki do armamento. Então são esses 2 pontos sobre o Ace. Primeiro, que quando ele foi mais efetivo foi pré-time skip, e pós-time skip, mesmo que ele ainda estivesse vivo e ele fosse lutar, o Oda priorizaria o seu poder de Akuma no Mi, não os Hakis. Cairo José perguntou: achei bacana essa opinião sobre o despertar dos humanos. E seguindo essa ideia, imaginei o seguinte: sou muito a favor de o Garp não ter o Haki do Rei, e só na força bruta ele se equipara com os monstros da sua época. Então será que o Garp chegou nesse estado de despertar, e assim conseguia bater de frente com eles sem necessitar do Haki do Rei? E isso seria legal para personagens que não possuem esse poder se igualar com quem tem. O que você acha? Cara, esse despertar primitivo que eu citei no último Sogeking Responde, em relação ali os olhos que mudam de diversas pessoas, o despertar ali provavelmente do Kaido, ou do Luffy ali também tem olhos assim, e aí eu falei que esse despertar aí pode ser um despertar primitivo, que não necessariamente são dos humanos, mas de todas as criaturas, é um despertar natural dos animais. Assim como as Zoans, por exemplo, as Zoans normais elas despertam, e aí a gente vê aquele estado, aquele boost de poder lá das criaturas de Impel Down, eu imagino que possa ter um despertar primitivo que é natural às criaturas que existem, a um animal que já existe. E os humanos
fazem parte disso. Então, a característica que nos mostraria que eles estão nesse despertar é o olho. Muito provavelmente o Garp não tem isso, ou pode ter tido, ter dominado, e aí não necessita-se mais daquela mudança visual no olho, só que eu duvido muito que ele não tenha o Haki do Rei. Até porque quando ele viu o Luffy utilizando lá na Guerra de Marineford, ele falou, eu já sabia que ele poderia ter esse poder, ou alguma coisa do tipo. Então eu acho que é mais alguma coisa que, quando é de família, provavelmente os seus descendentes têm grande possibilidade de ter esse poder. Então, pode ser que o Dragon tenha, ou então o próprio Garp tenha. O Garp teve no passado, ou ainda tem. Aí, quando seu filho nasceu, que foi o Dragon, ele também demonstrou esse poder. E quando ele viu o Luffy utilizar, ele já sabia o porquê o Luffy tinha aquele poder. Mas eu vou pelo lado que você quer. Eu não gostaria que o Garp tivesse o Haki do Rei para utilizar o Haki do Rei avançado ou imbuir seus golpes com o Haki do Rei. Adoraria que ele fosse um tipo de pessoa que subiu na vida só com poder, com força bruta, só na base do socão, do porradão e força física, e não força espiritual como são os Hakis. Então, eu gostaria disso, mas acho muito improvável. E sobre esse despertar do primitivo dos seres humanos, das criaturas normais, isso só foi uma ideia que eu nem sei se o Oda pode ter aplicado no mundo de One Piece. Foi só uma ideia que veio de uma pergunta e eu joguei pra vocês. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? Mas sobre o Garp eu acho improvável, mas gostaria que ele não tivesse. Caio Lima perguntou: o verdadeiro Haki do Rei avançado pode realmente ser a vontade do rei? Tipo, o Haki do Rei normal deixa as pessoas de vontade fraca inconscientes. Mas e se o avançado fazer a vontade de quem usou? Por exemplo, ele fala, durma, e quem sofre o Haki dorme. O que você acha dessa teoria viajada? Bom, só o uso normal do Haki do Rei já é basicamente o que você disse. Na hora que o cara libera o seu Haki, todo mundo que tá ali em volta que tinha a vontade fraca, dorme. Cai desmaiado e espumando pela boca. Mas eu entendi sua pergunta, que é o fato de ser a vontade do rei. Não só dizer durma, mas fazer com que outras pessoas façam a sua vontade pelo seu Haki do Rei. Eu meio que entendi assim. Só que isso aí não é um poder que afetaria diretamente pessoas fortes. Porque pessoas fortes não vão se submeter a esse Haki. Por mais que o usuário coloque ou impunha a sua vontade sobre elas, se elas forem fortes ou tiverem uma vontade forte, elas não vão cair. Então é mais o que o Oda está fazendo agora com o Haki do Rei, que é imbuí-lo em outro Haki para tornar o ataque de uma pessoa muito forte. Ou então pode ser que venha uma evolução do Haki do Rei que afete objetos. Por mais que isso possa parecer engraçado, intimida aqui uma porta para que essa porta abra, ou então intimida aquela pedra para que ela corra de medo. A gente pode pensar isso de início, mas quando eu falo intimidar objetos, eu quero dizer ser um navio, que já foi dito ter um espírito quando o navio é bem cuidado, uma espada, que já foi dita que as espadas têm vontade própria. Então, alguém que tem ali o Haki do Rei avançado que possa intimidar objetos pode quebrar a ligação espadachim com a espada. E a gente sabe o que acontece quando essa relação entre espada e espadachim não está bem determinada, porque a gente viu na batalha do Zoro contra o King, a gente viu que a todo momento ele estava brigando com a Emma porque ela ainda não tinha aceitado ele, e ele quase morre durante essa batalha. Então quebrar esse elo espada e espadachim acaba meio que nerfando o inimigo se ele utilizar algum tipo de arma. Ou então nós temos ali uma arma que comeu uma Akuma no Mi e vai ser intimidada pelaquela pessoa. Então eu consigo ver todos esses exemplos de um Haki do Rei avançado que intimida objetos, e não fazer com que uma porta feche ou então uma pedra saia correndo. Se for ter um Haki do Rei avançado, eu acredito que vai mais por essa linha. E não aquilo que você disse de que, vai ser a vontade do rei, então durma, ou então corra, ou então faça aquilo. Só porque isso não vai afetar as pessoas de vontade forte. Só vai afetar aquelas pessoas de vontade fraca. Eu fiz até um vídeo comentando sobre esse Haki, ou esse possível Haki do Rei avançado. E se você ainda não assistiu, tem uma teoria aqui no canal que eu já fiz, vou deixar no card aqui em cima pra vocês. Pedro Alves perguntou: o povo não quer aceitar, mas o fato é que os almirantes são mais poderosos que os Yonkous. A história do mangá deixa isso bem claro. Obviamente não seriam lutas fáceis, mas é óbvio que são muito fortes. Não faria sentido o Luffy enfrentar inimigos mais fracos que o Kaido depois de derrotá-lo. E outra, o Roger está acima do nível dos imperadores, assim como o Barba Branca.
tanto é que os rivais do Roger não eram imperadores, eram almirantes, com exceção do Barba Branca. Cheirinho de almirante tarde, é isso mesmo? Cheirinho de almirante tarde, calma lá, que não é bem assim como você disse não. Não é que os inimigos posteriores ao Kaido vão ser mais fortes que o Kaido, não é isso. É que o perigo posterior vai ser mais forte que o Kaido ou que o perigo que o Kaido representa. Eu acho muito difícil o Luffy enfrentar alguém mais forte que o Kaido após a derrota dele. E eu acho que não vai existir, até porque ele é a criatura mais forte do mundo de One Piece. Então o que o Luffy vai enfrentar depois é um perigo mais forte. E aí você diz, o Roger estava acima do nível dos imperadores, o Barba Branca também, só que os inimigos do Roger não eram necessariamente almirantes. Na verdade, já foi dito que o maior rival do Roger, ou o rival mais forte, era o Shebeck. Nós temos o Chique também. Nós temos quem mais? Dentro da marinha, o Barba Branca. Nós temos o Garp. E a gente vê que para piratas extremamente fortes, como você citou, do Barba Branca, do Roger, do próprio Luffy pós-derrota do Kaido, nós vamos ter que o perigo que eles vão enfrentar tem que ser maior. E aí vai enfrentar um almirante, só um almirante vai enfrentar o Luffy? Eu acredito que não. Acredito que a partir de 2 vão ser suficientes para que eles possam bater de frente com o Luffy Gear 5 apelão. E aí você me diz, mas você tá dizendo que o Luffy tá muito forte. Mas é exatamente isso que acontece. Chega um ponto que os piratas no mundo de One Piece se tornam tão fortes que necessita-se de 1 ou 2 inimigos para conseguir vencê-los. Ou para ter a maior probabilidade de vencer no final. Um exemplo, nós temos ali que o Chique, quando foi invadir Marineford, ou ele foi invadir lá em Pell Down, eu acho que foi Marineford atrás do Roger. Quem lutou contra ele não foi só o Garp, não foi só o Sengoku. Foram os dois foram pra cima dele. Quando foi com o Barba Branca, nós tivemos que não só os 3 almirantes, como toda a força da marinha foi pra cima do Barba Branca. Então nós temos que o perigo que a marinha e o governo mundial tem que representar após Luffy derrotar o Kaido vai ser maior do que o próprio Kaido. Então não vai ter inimigo mais forte que o Kaido que o Luffy vai enfrentar. O Teach pode até se tornar, porque ele tá catando a Akuma no Mi, o bando dele pode representar um perigo ainda maior do que a marinha e o governo mundial. Então, acho difícil, mas não é o que você tá dizendo. Não é que por vir depois, os almirantes são mais fortes que os Yonkous. Não é assim que funciona. Black X perguntou: fala, Lucas, sobre o Teach. Eu acredito que após o arco de Wano, ele vai ter um aumento na sua recompensa, por causa do incidente em Holy Cake. Após isso, qual será o próximo passo dele? Caso ele vá para Elbaf, o que a marinha faria quando 2 ou 3 imperadores se encontrassem? Pelo pouco que conhecemos sobre o Barba Negra, já gosto muito dele. Confio em um desenvolvimento foda. Bom, falar sobre o gordinho cachaceiro pançudo é bem interessante, porque ele sempre está fazendo alguma coisa por debaixo dos panos para elevar ainda mais o seu poder, para elevar ainda mais a sua influência e no final se tornar o rei do mundo, que é basicamente isso que ele quer. Ele foi pegar algo antes da marinha, mas o que seria esse algo? A gente poderia imaginar que ele iria lá, sei lá, pra Holy Cake, pegar o Road Poneglyph da Big Mom, matar o Katakuri, tomar a sua Akuma no Mi, que é bem apelona, e dar pra um membro do seu bando. Só que dentro da história da história da Guerra 66 que tá se passando ali em Holy Cake, a gente ainda não viu, e pelos spoilers que eu li, nem vai ver alguma ação do Teach dentro daquele território. Então, o que ele foi pegar antes do governo mundial ou antes da marinha vai ser algo fora isso. Vai ser alguma coisa relacionada ao final da Guerra de Wano, que aí ele pode pegar uma Akuma no Mi mítica pra si lá em Wano. Tem 5 que ele possa pegar, tirando a do Luffy tem 4. Tem 4 Akuma no Mi do tipo mítica que ele pode pegar pra si, e esse feito dele, que vai ser pegar isso antes da marinha, é que vai levar a recompensa dele. A gente imagina qual vai ser a recompensa do Luffy pós-arco de Wano. Eu já fiz uma teoria aqui no canal, já fiz 2 na verdade, sobre duas possíveis recompensas para o Luffy pós-arco de Wano. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Então, uma dessas recompensas, ou as duas, vão passar o Teach. Só que por esse feito do Teach em pegar algo antes do governo mundial, ele vai ultrapassar o Luffy, vai ficar com uma recompensa maior que a dele para manter a coerência.
o Luffy vai ter que passar o Teach, vai ter que passar o Shanks para depois se tornar o Rei dos Piratas. Então vai ser basicamente isso. Será que ele vai para Elbaf? Tem uma relação entre Mugiwaras, Shanks e o próprio Teach que pode culminar em algo ou em algum acontecimento em Elbaf. Eu não duvido. Mas a minha aposta mesmo seria o Teach dar uma despertão e querer ir para a última ilha atrás dos Mugiwaras. Querer pegar todas as informações dos Mugiwaras e segui-los até lá. Assim como eles tentaram quando os Mugiwaras foram para Skypiea. Eles tentaram seguir os Mugiwaras, eles esperaram os Mugiwaras fazerem todos os preparativos e determinarem o local do No Upstream, e eles foram até lá, só que eles chegaram atrasados. Então o que eu imagino é que eles vão tentar fazer isso em ir para a última ilha. Só que dessa vez eles não vão chegar atrasados, eles vão conseguir chegar à ilha e lá vai ter a batalha entre os Mugiwaras e o bando do Teach. Eu acho que vai ser esse aí o movimento dele. Diego Oliveira perguntou: Lucas, mano, tava vendo outro vídeo ou outro Sogeking Responde e uma pergunta me fez pensar. Você disse que onde o Luffy passa, o chapéu de palha se torna o símbolo da ilha, mesmo que inconscientemente. Então você acha que o Luffy, ao fim de One Piece, já Rei dos Piratas, pode ter o maior território do mundo mesmo sem querer? Cara, eu não duvido. O Luffy já disse que o que ele quer não é dominar nada. Ele só acha que o Rei dos Piratas é o homem que tem a maior liberdade do mundo para ir aonde ele quer e fazer aquilo que ele quiser. É basicamente isso que ele procura. Só que essa liberdade que ele quer para si, ele também traz para as ilhas onde ele passa. Em todas as ilhas, a gente pode ver que a ilha foi liberta de alguma forma. A gente pode citar ali o exemplo de Alabasta, Skypiea, Ilha dos Tritões. A gente pode citar o exemplo de Dressrosa, agora o Wano. Em que o Luffy está fazendo isso, a gente está em curso para que o Luffy liberte esse país. E em várias dessas ilhas, mas principalmente em Skypiea, Ilha dos Tritões e Dressrosa, o chapéu de palha se tornou o símbolo daquela ilha. E a gente pode imaginar que aquela ilha se tornou meio que parte do território do Luffy, mesmo sem ele querer. Eu acho que o único local que ele determinou como seu território foi a Ilha dos Tritões. Mas isso não foi pelo bem próprio, foi pelo bem da ilha. Antes, o Barba Branca tinha determinado aquela ilha como sua. Depois que ele morreu, a ilha foi atacada, a Big Mom foi lá e colocou ela como sua, mas acabou meio que escravizando a ilha. Se não pagassem os tributos, a ilha seria destruída. O Luffy foi lá e pegou a ilha para si, colocou o seu nome, como se quisesse dizer, ó, ninguém mexe nessa ilha porque eu é que mando, aqui é meu território. Se vocês mexerem aqui, vocês vão estar mexendo comigo. E isso só representa um bem para a ilha e não para ele próprio. Mas o que o Luffy realmente faz é isso, a liberdade que ele quer para si, ele dá para outras ilhas que estão sofrendo. A última agora vai ser o Wano, e muito provavelmente depois que os Mugiwaras saírem de lá, o chapéu de palha vai representar isso. E aí a pergunta que fica é: o Luffy sem querer vai se tornar o rei do mundo? O Teach quer se tornar o rei do mundo, mas de maneira consciente. Ele quer dominar tudo para si, ele quer tudo para si. O Luffy tá tendo isso, mas de maneira inconsciente. As ilhas é que estão se determinando como território do Luffy, e não ele que quer. Como eu falei, o único exemplo foi ali a Ilha dos Tritões, mas foi por um bem deles. Então ao final de One Piece, eu não duvido que o Luffy se torne o rei do mundo, mesmo que sem querer. Porque a liberdade que ele quer pra si, ele quer pras outras pessoas também. O cachorro mandou um textão aqui sobre o Teach, na verdade não tem uma logia, mas sim uma zoa mítica que nem a do Luffy representando a escuridão. E por isso ele teria um corpo que não se transforma em escuridão como uma logia normal. Ele já seria ali 2 tipos assim como o Luffy. Cara, o que eu penso sobre isso é que a modificação da Akuma no Mi do Luffy de uma Paramécia para uma Zoan e uma Zoan mítica foi algo que ele trouxe ou que ele desenvolveu ao longo da história, mas não que era sua ideia inicial. E ele ainda precisa explicar muita coisa dessa mudança. Muito provavelmente nos próximos SBS alguém vai perguntar para ele o porquê dessa mudança e ele pode nos dar ali uma ideia do porquê ele mudou. Mas se o Oda fizesse isso com outros poderes, assim como você está falando aqui com o Teach, isso abriria uma brecha para que a gente pudesse imaginar que todas as Akuma no Mi de todos os tipos, na verdade são Zoans míticas de um deus daquele poder. E aí a gente já fez até várias brincadeiras em live do tipo,
Ah, não é a fruta da jaqueta, na verdade é a Hito Hito no Mi, modelo mítica do deus das jaquetas. Ah, não é a logia do raio, na verdade é a Hito Hito no Mi, modelo mítica do Thor. E aí o usuário tem aqueles poderes. Então o Oda abriria brecha para que a gente pudesse não só brincar com isso, mas poder levar a sério. Se ele transformasse outras Akuma no Mi, tirar o tipo que ele já predeterminou para elas e colocasse como Zoan, uma Zoan mítica de um deus. Isso aí é o que a gente pode imaginar. E outro problema que ele teria se ele fizesse isso com a fruta do Teach é diminuir a quantidade de logias para aumentar a quantidade de Zoans míticas. A gente sabe que as Zoans míticas são mais raras que as logias. Isso já foi dito dentro da obra. A gente pode imaginar que essa raridade seja em quantidade, tem menores quantidades do que as logias, ou então em poderes, porque dão mais poderes que uma logia. Muitas vezes, poderes até de logias estão atribuídos às Zoans míticas. Então, se o Oda pegasse a Akuma no Mi do Teach, que é uma logia, e tirasse ela para colocar no grupo de Zoans míticas, isso faria com que esse número aqui aumentasse, e essas Zoans míticas que foram ditas serem mais raras que as logias, não serão mais raras que as logias, porque vão ter um número exorbitante desses poderes, enquanto as logias estão estagnadas em um número. Não cresce, mas vai diminuir. E o Teach, para representar a escuridão ou para representar uma antítese do Luffy, ele não necessita ser um deus da escuridão. Na verdade, ele é a escuridão. Ele já representa isso. Ele já ou já utiliza esse poder que é terrível. E o fato do Teach não se transformar em escuridão já foi dito porque dentro da própria obra, pela boca do próprio Teach. Ele falou que, em troca da sua intangibilidade, ele recebe 2 vezes mais dano, mas em compensação a isso, ele ganhou o poder de retirar os poderes ou inibir os poderes de outras pessoas tocando nelas. Então, ele não ou ele não tem intangibilidade porque, muito provavelmente, ele é uma Hito Hito no Mi, ele é uma Zoan. Mas ele falou que não tem essa intangibilidade porque em troca disso, em troca desse poder ou dessa habilidade, ele ganhou outra, que é uma mais terrível, é retirar poderes de usuários de Akuma no Mi. Então ele trocou uma habilidade pela outra, e não que ele não tenha esse poder porque ele é uma Zoan. Murilo Silva perguntou: e aí Lucas, manda salve. Você acha que agora que o Luffy se tornou Joy Boy Nika, ele vai poder conversar ou até mesmo dar ordens a Zunisha? Um salve pra você, mano, e respondendo sua pergunta, não é que o Luffy tenha se tornado Joy Boy ou tenha se tornado Nika. Na verdade, ele comeu esse poder, e quando ele foi perguntado pelo Kaido sobre quem era ele falou: eu sou o Monkey D. Luffy, aquele que vai te derrotar e se tornar o rei dos piratas. Então, a Zunisha ela pode ter se confundido, ou ela pode ter considerado Luffy como Joy Boy, pelas batidas do seu coração, pelos tambores da libertação, que lembram as batidas do coração do Joy Boy que ela conheceu há 800 anos atrás. Então o Luffy continua sendo Luffy, mas ele comeu a Akuma no Mi da entidade Nika e se tornou ou ganhou os poderes dele, mas não necessariamente que ele tenha se tornado Nika nesse momento. Então o que eu acredito que aconteça é o que a gente sempre viu. O Luffy sempre pôde conversar com a Zunisha, só que eu não sei ou eu não acredito que a voz dele conseguia chegar até ela. Ele sempre pôde ouvi-la, ele e o Momonosuke ouviram quando foram lá pra Zou. Só que agora, mesmo depois dele ter se tornado Nika, entre aspas, a Zunisha não se comunicou diretamente com ele, ou ele não se comunicou diretamente com ela, assim como ela está fazendo com o Momonosuke. A todo momento, depois que ela chegou em Wano, ela conversa com o Momonosuke e fala coisas para ele. Só que o único que consegue conversar com ela e dar informações é o Momonosuke. O Luffy ainda não conseguiu ou não tentou. Então o que eu imagino é que o Luffy é aquele que é o corpo de Joy Boy, o corpo de Nika. E o Momonosuke pode representar o espírito de Nika. Então, o Luffy, com o seu corpo ou com o seu despertar, trouxe as batidas do coração, mas ele não está completo. Ele precisa do espírito de Joy Boy,
que está dentro do Momonosuke, ou que o Momonosuke pode ter herdado. E por isso, quando ele lê o diário do Oden, ele fala: ah, então é importante que eu não morra. Ele já sabia que era importante porque ele era o Shogun do país de Wano, ou vai vir a se tornar. Mas depois de ler o diário do Oden, ele nota que a sua importância é ainda maior. Ele fala: ah, então eu não posso morrer. Ele não pode morrer pelo fato de que ele já sabia que se tornaria o Shogun, mas pode ser por outra coisa que o Oden escreveu no seu diário. Então pode ser que, para completar o Nika, o Luffy seja o corpo e o Momonosuke seja a alma. Eu posso até fazer um vídeo elaborando melhor ou desenvolvendo melhor essa ideia. Se vocês quiserem, já comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Posso trazer esse vídeo. Mas o que eu acredito é que o Luffy vai continuar sem se comunicar diretamente com a Zunisha e só o Momonosuke vai poder fazer isso. O Luffy consegue ouvir, mas não consegue se comunicar. O Momonosuke consegue ouvir e se comunicar. Então eu acho que eles dois se completam para se tornar o que é Joy Boy. Juliano Jussim perguntou: será que o Luffy daqui em diante só vai usar o Gear 5 contra os seus inimigos nos próximos arcos? Ou ele vai continuar utilizando o Gear Second, Gear Third e o Gear Force? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo sua pergunta, eu já fiz um vídeo comentando sobre os Gears do Luffy serem o seu despertar forçado. Assim como o Chopper, ele força o seu despertar com as Rumble, chegando ali na sua forma Monster Point, que é muito parecido com as bestas carcereiras de Impel Down. Eu imagino que o Luffy fazia isso, ou forçava o seu despertar com seus Gears. E agora que ele despertou de maneira natural, pode ser que ele não utilize mais essas técnicas. Agora, quando ele vai lutar contra os seus inimigos, ele não tenha mais que soprar o ar para dentro do seu corpo para entrar nessas transformações. Mas o que eu acredito que o Luffy pode fazer daqui para frente é que ele já aprendeu a entrar no seu despertar. O que ele vai ter que fazer daqui para frente é dominar esse poder e torná-lo usual, assim como ele fez com todos os seus outros Gears. Então vai chegar um ponto que eu acredito que o Luffy vai fazer exatamente assim, ó. Ele vai conseguir controlar a frequência das batidas do seu coração para entrar no Gear 5, mas não para entrar totalmente nessa transformação ou no seu despertar, mas sim parcialmente. Antes do time skip, o Luffy precisava bombear sangue para o seu corpo todo para que ele pudesse utilizar o Gear Second. Pós time skip, eu ainda não entendi isso, mas o que aconteceu foi que o Luffy agora pode bombear o sangue só em uma parte do seu corpo e torná-la ou fazê-la entrar no Gear 5. Essa é uma informação que eu encontrei que eu nunca entendi o porquê que ele só consegue utilizar em uma determinada parte do corpo. Mas o que eu acredito é que o Luffy possa fazer o seguinte: ele vai bombear o seu coração a frequência das batidas da libertação para utilizar o Gear Third de maneira natural sem inflar o seu corpo. E ao mesmo tempo utilizar o Gear Force, que é inflar os músculos. Então o Luffy vai ter esse domínio, ele não vai necessitar entrar no seu despertar completo, mas parcial, nos seus braços, ou em um dos seus braços, ou em suas pernas. E aí quando ele quiser lutar de maneira total, ou quando ele quiser utilizar todo o seu poder contra o seu inimigo, aí é que ele vai entrar na sua transformação total. Vai ser algo parecido com o que o Marco faz. Ele quer transformar só os braços em asas, transforma. As pernas em pata, transforma também. Então eu acho que o Luffy vai conseguir fazer isso, vai ter esse controle para não desgastar muito o seu corpo. Ele vai utilizar em um braço, no outro, nas pernas e por aí vai. Isso é o que eu consigo imaginar, e aí ele pode utilizar isso contra os seus inimigos posteriores. E aí ele não vai necessitar mais utilizar o Gear Second, Third e Force da maneira forçada, mas da maneira natural e os três ao mesmo tempo. Cachorro perguntou: diga 3 individualidades de Boku no Hero que você acha que dariam boas frutas. Eu posso até fazer um vídeo separado desenvolvendo essa ideia de poderes de Boku no Hero que podem se tornar Akuma no Mi. Mas aqui eu posso dizer 3, porque eu acho que esses 3 aqui foram que vieram à minha cabeça logo após eu ler a sua pergunta. Primeiro seria a impermeabilidade do Mirio, um poder bem apelão, que faria com que o usuário pudesse ignorar qualquer coisa que ele quisesse ou que passasse pelo seu corpo. Poderia nadar ali dentro da terra, poderia fazer o que ele faz, que é entrar para dentro da terra, se tornar ou trazer o seu corpo de volta para o seu estado normal e ser empurrado para fora pelo volume de dentro do solo, já que ele não faz parte daquilo.
e aí ele seria empurrado para fora a uma velocidade absurda para atacar os seus inimigos, além do controle que ele tem em poder transformar ali partes do seu corpo e atravessar o corpo de outra pessoa, ao mesmo tempo que, depois que atravessa o corpo, aquela parte que já atravessou já se torna tangível de novo para atacar outro inimigo. Isso aí é bem apelão. Outra também seria a New Order da Star and Strip, que é um poder onde ela dá ordem para as coisas e aquilo que ela fala acontece. Acho que ela pode dar 2 ordens ao mesmo tempo e aí essas coisas vão ter que acontecer. Isso aí é um poder que pode ser muito parecido ou é muito parecido com a da comandante do Exército Revolucionário. Ela consegue dar ordens às pessoas ou consegue, com a sua voz, fazer com que as pessoas ganhem buff para que elas possam lutar. Só que esse da Star aqui seria mais apelão. E a terceira seria a cortina de fumaça do Deco, onde ele pode utilizar essa cortina de fumaça para se esconder ou esconder a sua presença, ao mesmo tempo que ele sabe a presença dos seus inimigos ou o local onde eles estão dentro da névoa, e pode lutar assim da maneira como ele quiser. Só que se ele utilizar demais, eu acho que tem algum problema. Eu não estudei a fundo, eu só lembrei no momento. Então esses aqui são 3 poderes que seriam bem apelões se fossem Akuma no Mi no mundo de One Piece. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu respondi várias perguntas e se ainda não respondi a sua, continua mandando que uma hora eu posso responder. Você manda uma pergunta lá na comunidade do canal, outra lá no meu Instagram, ou aqui embaixo nos comentários com a hashtag SogeKingResponde, que eu sei que é para responder aqui em vídeo. E aí eu quero saber o que vocês acharam ainda sobre a camisa Sogegod, que é a camisa que eu estou vestindo agora. Eu vou colocar aí mais 2 estampas que são uma variação dessa camisa, com uma borda e com uma paisagem. Eu quero saber a opinião de vocês sobre a camisa do Sogegod. E se vocês querem essa camisa, eu vou procurar uma plataforma para colocar, para que vocês possam comprar e vir fazer parte aqui do grupo do Sogegod. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!